Será que o Eugênio vai falar pelos trabalhadores da última hora? Eugênio, estou aguardando você, meu irmão. Nós vamos começar. Eugênio, você vai entrar pelo seu ou pelo dos trabalhadores da última hora? Diga aí, meu irmão. Você vai entrar pelo seu Instagram ou pelo Instagram do centro, dos trabalhadores da última hora? Vocês estão me ouvindo? Eugênio? Ok. Está só aguardando, viu, Eugênio? Daqui a pouco a gente se conecta. Ok, obrigado, Rayane. Boa noite a todos, pessoal. Estou ouvindo sim, Marcos. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus, está ótimo. Graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, pronto. Pronto. Tá bom o som. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeito. Então tá bom. Eugênio, quem é que tá pelos trabalhadores da última hora? Ô, Marcos, sabe quem era? Era eu mesmo. Aí eu percebi quando você falou. Eu não sei se o Eugênio vai entrar pelo Trabalhadores da Última Hora ou pelo... Aí eu disse, eita, será que eu entrei pelo do Comunhão Espírita? Aí quando olhei, eu estava nele. Aí saí e entrei novamente. Ok. Boa noite, Cícero. Seja bem-vindo, meu irmão. Pessoal, obrigado. Vocês estão escutando uma música de fundo bem suave. Sim, Marcos. Pelo menos eu estava ouvindo. Não vai para atrapalhar, não? Não, mas agora parou, não foi? A música? Não, ainda está. Ah, tô ouvindo. Tô ouvindo. Dá para atrapalhar, não. Então, quem faz a prece inicial? Eu ou você?
Você que sabe, escolha aí. Eu vou fazer a prece inicial. Tá certo. Então vamos aproveitar esse momento e vamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogar a Jesus, esse mestre, que na noite de hoje a gente possa absorver mais ensinamentos edificantes para a nossa vida. Hoje vamos escutar, vamos ouvir ensinamentos sobre os falsos profetas. Obrigado, Jesus, Mestre de infinita bondade, por este momento em que estamos reunidos através dessa live para ouvir ensinamentos edificantes para a nossa vida. Abençoa, Jesus, nosso irmão Eugênio, para que suas palavras saiam de fácil entendimento para todos que vão acompanhar. Abençoe, Jesus, também todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando na live de hoje, os lares de cada uma. Enfim, Jesus, nós te pedimos por toda a humanidade, principalmente pelos irmãos que estão passando por problemas da Covid-19. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos amigos, benfeitores amigos. Obrigado, Deus Pai de infinita bondade, por mais um dia de existência na Terra e por esta noite maravilhosa. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos presentes nesta live. Obrigado, Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós espiritualmente. Muito obrigado, Jesus. E a paz esteja em nossos corações e permaneça para sempre. Graças a Deus. Assim seja. Meu irmão, fique à vontade. Só avisando o pessoal que o nosso irmão Eugênio vai falar sobre os falsos profetas, e é um tema muito bacana, que a gente sabe que os falsos profetas foi anunciado pelo Cristo, quando ele esteve fisicamente entre nós, né? E para os finais dos tempos, iriam aparecer muitos falsos profetas, e aí a gente está vendo esses falsos profetas há alguns tempos, né? Então, fica à vontade, meu irmão. Marcos, como é um tema do Evangelho, o Evangelho é maravilhoso, a gente tem que realmente estudar, né? Então, que tal? Eu leio, vou comentando os parágrafos e você vai acompanhando aí os comentários e as perguntas e a gente deixa para o final para ir respondendo. Isso, fica à vontade, fica à vontade. Não é bom? Não é bom? Porque eu acho que o Evangelho, a gente não pode perder essa oportunidade de estudar o Evangelho, né? Que é maravilhoso, a Boa Nova. Então, a gente vai pedir licença. Primeiramente, eu queria agradecer aí a presença de todos vocês que estão aí na live, que entraram, todos esses nossos irmãos de várias regiões. Agradecer a você, Marcos, por essa oportunidade da gente vir estudar aqui junto. Rogar a Jesus as bênçãos, proteção a essa casa maravilhosa aí, o Nova Luz, que abençoe todos os seus trabalhadores, que as entidades espirituais que dirigem essa casa possam nos abençoar, nos envolver com as vibrações de paz e amor, essas duas casas co-irmã, né? O Comunhão Espírita de Catolé do Rocha e esses nossos irmãos aí do Nova Luz em Pombal. Então, que seja hoje uma noite abençoada de estudo, com muita compreensão, com muito entendimento. Exato. Fica à vontade, meu irmão. Então, a gente vai iniciar. Eu vou ler, primeiramente, no Evangelho. Queria dar as boas-vindas aí a todos os irmãos, principalmente os irmãos. Tem uns irmãos queridos do Rio de Janeiro, de Recife, que estão entrando aí, né? E os de Catolé do Rocha, todo mundo, tá? Sejam todos bem-vindos. Isaac de Mossoró, Mai Rayane, né? Então,
primeiro, a gente vai... hoje haverá falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, a gente vai definir primeiro, é muito bom que a gente primeiro defina o que são os profetas e qual a missão segundo Jesus, né? Então, aqui eu vou fazer assim uma andada pelo Evangelho para a gente poder definir a missão dos profetas. Pela missão, a gente vai saber reconhecer um profeta e vai conceituar o profeta. Então, no item 4 do Evangelho, ele diz assim: atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, que é diferente, né? No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, maior. Se diz de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhes deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Ou seja, no sentido amplo, no sentido evangélico, o profeta é qualquer enviado de Deus, qualquer um de nós que possa vir aqui e trazer uma revelação, falar do mundo espiritual. Então, esse é o convite que o cristianismo redivivo faz a todos os espíritas, que sejamos esses profetas, que tragamos a notícia do mundo espiritual, que difundimos as verdades da Boa Nova, né? O real pensamento de Jesus, incluído ali, que muitas vezes a gente não conseguia compreender o que era que Jesus queria falar com aquelas palavras alegóricas, porque ele usou daquela pedagogia para que fosse entendido pelos simples, mas não fosse entendido por aqueles arrogantes, que eram os doutores da lei, os sacerdotes, né? Os fariseus, que se achavam os donos da verdade, os doutores da lei, como se diz. Então, profeta é o convite que nós sejamos esses profetas. Como trabalhadores da última hora, a gente traga essas revelações do mundo espiritual, né? Então, a verdade. Agora, o Jesus é tanto que os judeus, até hoje, esperam o Messias, o Filho de Deus. Que eles viram o Cristo simplesmente como um dos profetas. Até porque Né? Os profetas que era atribuído naquela época. Pode falar. Esse título profeta, ele pode ser a qualquer um, sem ser espírita. Sim, não pode... Pois é. Então aí eles já achavam que Jesus era um simples profeta. Eles não viam Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. E até hoje eles esperam, o judaísmo aguarda a vinda do Messias. Né? Nós o recebemos, né? Agora, através do cristianismo redivivo. Mas com certeza éramos nós que estávamos naquele tempo e que rejeitamos também Jesus, né?
Então, mas a gente progrediu nesse pensamento religioso para a gente vir compreender os ensinamentos do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, né? Que a gente reconhece como sendo doutrina espírita. Então, a gente entendendo o que é um profeta, na verdade, né? A gente entendendo agora o papel do profeta, a gente vai ler aqui o que Jesus falava lá no início, na passagem que está registrado lá em Lucas, no capítulo 6, que ele diz: reconhece-se a árvore pelo seu fruto, né? Pra gente, porque o tema é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então cabe a todos nós saber reconhecer os falsos profetas, né? Então Jesus coloca lá: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uvas de sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Então são as formas comportamentais, né? Quando a gente fala, a gente está sendo um profeta, a gente está revelando alguma coisa. Se a gente diz uma, está sendo um revelador daquela verdade, né? A gente está difundindo aquela. Então que isso saia realmente do coração, aquilo seja realmente o seu pensamento. E o falso profeta não, ele vai enganar, ele vai tentar enganar. Aquelas palavras não saem do coração. Aí ele diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Claro que não, né? Assim também toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. A conhecereis, pois, por seus frutos. Está lá em São Mateus, no capítulo 7. Guardai-vos de que alguém vos seduza. Olha, o convite que ele faz para a gente se precaver dos falsos. Gisele, minha irmã Gisele, lá de Pernambuco, seja bem-vinda, Gisele Melo. Então, guardai-vos de alguém que vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade, ou seja, a desigualdade, será muita, a caridade de alguns se resfriará. Porque a desigualdade é muito grande, então a caridade de alguns se resfriará. Aquela pessoa fica envergonhado de ser caridoso. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Ou seja, a gente que está no caminho do bem, indiferente de críticas, de injúrias, a gente tem que perseverar no bem. A gente não tem que se incomodar com as aves de rapina que estão querendo nos bicar, né? Nos perseguir. A gente tem que ser manso.
a gente tem que confiar no Cristo, ter fé. Então é esse perseverar que ele nos pede. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios. Então, prodígios são fenômenos que vão chamar a atenção, prestidigitação, engodo, né, enganação, ilusão de ótica, que vão causar espanto e até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Pode falar, Marcos. Eu digo curas, né? Curas mirabolantes. Isso. É uma discussão. Isso mesmo. Aí ele diz, prodígios dos falsos profetas. Que prodígios são esses, né? Se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar para seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, ou seja, na acepção da religião, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, que a gente não compreende a razão de ser, né? A origem, a causa. Fora das leis da natureza, que eles dizem. Está fora das leis da natureza, não dizem? Para eles né? Mas as leis, justo, eles não dizem, não foge às leis da natureza, são milagres, são isso. Mas nós, agora, à luz da doutrina espírita, a gente sabe que a gente desconhece as leis que regem aqueles fenômenos. Por isso que a gente os taxa, os codifica de maravilhosos, excepcionais. Mas quando a gente passar a conhecer a causa, as leis que regem aquele fenômeno, esses fenômenos passam a ser naturais. Nas palavras de Jesus, aquilo que ele dizia, aquela frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, o conhecimento que nos abre a nossa mente como um leque e nos faz ver muito mais além, aguçando as nossas percepções, nessa construção do conhecimento. Então, por isso que ele diz, fora das leis da natureza. As leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, as podem, sem dúvida, derrogar se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não pode ser dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao de Deus. Não é verdade? Um ser perverso não pode ter um poder igual ao de Deus. E ainda menos o direito. E ainda menos o direito. Tem um comentário do Isaac. Quer que eu leia o comentário do Isaac? Deixa só eu terminar esse pensamento, aí a gente dá uma parada. Ele está dizendo, as leis da natureza, sendo obra unicamente de Deus, as pode, sem dúvida, derrogar, e se isso lhe apraz. Mas o simples bom senso, a lógica, o bom senso, nos diz que não pode ser dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao de Deus, e ainda menos o direito de desfazer o que Deus faz. Jesus não pôde ter consagrado um tal princípio. Jesus não trouxe isso. As pessoas é que entenderam errado. Se, pois, segundo o sentido que se dá a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que os próprios eleitos sejam por eles enganados, disso resultaria que, podem ver o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos do enviado de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue
os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para essas palavras. Então, a gente não pode admitir que um ser inferior tenha um poder paralelo, similar ao do Criador. Porque Deus deixaria de ser Deus. Deus deixaria de ser onipresente, onisciente, onipotente, né? Então teria um poder dividido. Ele não seria Deus, né? Não tem sentido. Então o bom senso aqui, o que eles querem mostrar aqui, Kardec quer mostrar, e os espíritos, que o bom senso nos mostra que essas palavras de Jesus tinham um sentido alegórico. Que a gente, à medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo o sentido alegórico dessas palavras de Jesus, a entonação que ele queria dar para que só os simples as compreendessem. Exato. E ou Deus não seria Deus, ou então seria dois deuses, não é, Eugênio? Então ele não seria onipotente, teria um poder dividido. Né? É isso. Olha, aí você disse que tinha um comentário, foi? Tem um comentário de Isaac e uma pergunta de Rayane. Isaac diz, infelizmente, o nosso tempo existe vários que prometem os céus, exigindo para isso coisas, mudanças. Exatamente, a gente está vendo muito isso mesmo, né? Vários isso, Isaac. Isso, Isaac. Olha, veja bem, eu não posso... É muito importante você observar o que a gente fala, mas por trás do que eu falo tem minhas atitudes, minha postura, minha conduta. Então, como é que eu posso ser um manso? Como é que eu posso ser um revelador se eu tenho palavras amenas, suaves, brandas, pacíficas, mas no meu cotidiano eu sou um tirano dentro do meu lar, no ambiente profissional, eu humilho os meus subalternos. Então, eu não estou, aí você me observando, você vai me reconhecer que eu sou um falso profeta. Porque as atitudes, a fala, tem que acompanhar, ser uma consequência dos meus atos, da minha conduta. Então, ela tem que representar um fruto do meu trabalho. Então, é como Jesus disse, como a gente reconhece as boas árvores, a gente reconhece os verdadeiros ou falsos profetas. Então, uma comunicação eu falo, aí você vai olhar Eugênio, por trás de Eugênio. Quem é Eugênio? Aí você me procura, a primeira oportunidade que você tem para me procurar, Isaac, digamos, você liga para mim e diz, meu irmão, eu estou passando por uma aflição, eu gostaria muito de conversar com você, eu queria que você me ouvisse. Aí eu digo assim, Isaac, sinto muito, mas eu estou muito ocupado, não posso te ouvir, não posso. Então aquelas minhas palavras são vazias. Olha o fruto. Você está reconhecendo que eu sou um falso profeta. Eu estou falando algo que ainda não é minha prática. Não é a prática do bem. Eu não vivencio isso ainda. Então, por trás do que a gente fala, tem que ter a minha vivência. Então, a doutrina é um consolador prometido por Jesus. Essa doutrina é maravilhosa, ela é reformadora da minha conduta. Ela é o diferencial quando as pessoas olham para mim e vê e diz assim, quem era Eugênio antes, quando ele era católico, se dizia católico? E quem é Eugênio hoje, quando espírita? Então, se eu mudei minha postura, minha conduta, minhas atitudes, em qualquer ambiente, não basta só eu ser Eugênio, esse Eugênio espírita na casa espírita. Eu tenho que ser Eugênio 24 horas por dia, a mesma postura. Então, no meu ambiente de trabalho, eu tenho que
ser o mesmo que eu sou na casa espírita. Na minha rua, na minha comunidade, eu tenho que ser aquela pessoa que eu sou na casa espírita. No meu lar, eu tenho que ser aquela pessoa que eu sou na casa espírita. Compreensivo, manso, acolhedor, ter o tato psicológico para ouvir. Como é que eu faço um atendimento fraterno para meus irmãos de fora do centro e eu não faço atendimento na célula principal, que é a minha família? Eu não sei ouvir meus familiares. Então, eu ainda sou falso profeta, né? Então, Jesus deu a forma, para a gente reconhecer. Como? Pelos frutos. Então, os frutos a gente conhece, a gente investigando, estudando, analisando. Então, a gente tem que analisar, investigar para ver. Olhe, observe quem nós somos. Então, as pessoas têm que me ver em qualquer lugar e me ver da mesma maneira. Aí, esse é o diferencial. Mas se eu ainda não estou conseguindo, né? Então, claro que nós estamos num processo de mudança. Ninguém é perfeito ainda. A gente comete erros, a gente está fazendo um esforço grandioso para se burilar e se modificar. Mas a gente tem que estar já no caminho. Então, sempre que a gente fala, eu pelo menos faço isso sempre, reflexões. Quando eu estudo para falar para meus irmãos, tudo que eu falo primeiro serve para mim. Eu estou falando para vocês e colocando em mim, analisando. Aquele pontinho ainda que tem uma aresta, eu estou fazendo uma reflexão. Toda a vida que eu estou falando nas lives para vocês, eu estou falando. Aí quando termina a live eu digo, ainda tem essa aresta. Eu tenho que me trabalhar nisso. Porque quando eu estava falando do evangelho sobre aquilo, eu observei que eu tenho uma arestazinha que eu tenho que podar ainda. Então nós somos assim. E a gente está num processo de mudança quando a gente reconhece-se como tal, ainda inferior, e quer se melhorar. Foi nesse sentido que Jesus disse para aquele ladrão que estava lá ao lado no madeiro. Quando ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquelas palavras de Jesus, Jesus não estava dizendo, não queria dizer que todos os crimes, todos os erros dele tinham sido apagados, não. Jesus queria falar da porta larga que se abria para aquele ser, para aquele espírito. Ele reconhecia em Jesus, naquele momento, ele reconhecia em Jesus o Messias, o Filho de Deus, né? o Salvador, e ele se punha ali submisso a Jesus. Então ele se via como espírito imperfeito que ele era, e ali iniciava a transformação moral dele. Então Jesus falava dessa transformação que se iniciava, que era o paraíso da mudança, da transformação. Não quis dizer que ele já ia entrar direitinho num canto, num local, numa localidade circunscrita, que seria uma bênção, um paraíso de harmonia. Não, era o paraíso do coração, da mudança, da transformação. Muito e a de Rayane foi o quê? A de Rayane, tu quer ler de Rayane? Quer ler de Rayane? Rayane. Deixa eu ver aqui se eu vejo no meu. A de Rayane. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu acho no meu eu não consegui ver, não, a de Rayane. Rayane está dizendo assim. A não ser que tenha aqui no. Deixa eu ver se eu vejo aqui no celular. É porque eu abri. Eu abri aqui. Rayane. Ah, tá aqui. Rayane diz: o falso profeta só será alguém que se fica a fazer milagres sem o fazer, ou podemos denominar também do mesmo modo, do mesmo nome,
algum religioso que seja de moral baixa, se dizendo ser elevada perante aos fiéis. As duas coisas, Rayane, olha, porque Jane Cleide Oliveira, minha prima, seja bem-vinda. Quando Jesus falava dos falsos profetas, como a gente definiu aí, o profeta é qualquer um que venha trazer a boa nova, divulgar a boa nova e querer falar da moral cristã, então da religiosidade. Então qualquer líder religioso que prega que ele é um revelador, ele é um profeta nesse sentido religioso, porque ele vai trazer a boa nova para aqueles fiéis, seja ele lá na igreja católica, na igreja evangélica. Então um líder religioso, um budista, um islamismo, né? No islamismo, então ele, ou no hinduísmo, então ele é o líder religioso, então ele vai trazer o conhecimento, que todos foram iniciados, foram da escola de Jesus. Jesus os preparou, eles vieram para a terra, fundaram, trouxeram os ensinamentos do mestre, e as pessoas criaram as religiões, aquelas escolas religiosas. E geralmente o povo confundiu o líder religioso com Deus. Então eles se tornaram os deuses daquelas religiões, mas eles eram iniciados de Jesus, né? Então esses líderes religiosos que pregam uma coisa, o bem, então digamos é um padre, um espírita, digamos que eu estou fazendo uma palestra espírita, estou falando do amor, e na verdade eu não estou pregando esse amor, né? Eu estou pregando a discórdia. A discórdia. Um padre que no sermão é um sermão maravilhoso, abençoado, né? Que todo mundo fica assim maravilhado com a homilia dele, mas na prática, por trás, ele tem uma conduta escusa. Ele assedia as fiéis da igreja, digamos, né? E tem uma conduta não concordante com os ensinamentos dele. Então, na verdade, ele está representando um falso profeta, no sentido religioso da palavra. Então, nós estamos aqui à frente estudando essa doutrina maravilhosa, e a gente tende a representar, ser esse profeta como trabalhador da última hora, difundindo a doutrina espírita, divulgando. Então, o trabalho de divulgação doutrinária é um trabalho, não resta dúvida, que é um trabalho de revelação. Quantos irmãos que entram aqui em nossas lives, que são católicos, que são protestantes, são evangélicos, outros que não têm conhecimento religioso nenhum, né? E que fazem reflexões grandiosas e depois nos falam no privado: meu irmão, que coisa maravilhosa eu ouvi de você, porque aquele ensinamento que eu não tinha escutado de ninguém, porque eu não tenho religião nenhuma, mas eu achei aquilo muito interessante, me sensibilizei com aquelas palavras do Evangelho. Então, veja, é uma revelação, não resta dúvida que é uma revelação. Então, qualquer um de nós que faça uso da palavra, da oportunidade de disseminar o amor, o bem, através da fala, através da psicografia, seja o que for, trazendo conhecimentos novos para os nossos irmãos, e a gente tendo uma conduta contrária a esses ensinamentos, nós estamos no papel de falso profeta. Né? Pois é, esses falsos profetas a gente encontra eles em todo canto. Pois é. Ryan fez mais um comentário aqui. Tem que orar e vigiar muito. Isso. É uma grande lei. Só assim, para a gente ir se reformando moralmente com a ajuda da misericórdia divina. Sozinhos
Nada podemos. Muito bem, Rayane. Veja, Marcos, que comentário. Rayana tem ajudado muito, colaborado muito nas lives. Os questionamentos dela são muito coerentes. Rayana, Edu, Luciene, tem muita gente aí que faz comentários muito bons, outras pessoas aí que participam também. Então, veja, Rayane seria uma colaboradora maravilhosa numa live também, mas morre de medo ainda. Eu É já muito avisei. tímida, é muito tímida, E eu já mas tem avisei. comentários brilhantes. Isso mesmo, Rayane. Então, a gente precisa, todos nós, a todo instante, do orar e vigiar de Jesus. Esse orar e vigiar é que muitos confundem, né? Que acha que orar é balbuciar palavras somente, que acha que vigiar é vigiar a vida do outro, né? E o orar de Jesus é o sintonizar o bem, é vibrar no bem. Quando eu olho para meu irmão e vejo, eu olho para Marcos e identifico em Marcos caracteres bons nele, características, atributos bons em você, eu estou em prece. Porque eu estou sintonizando o bem. Eu estou fazendo o oposto, que as pessoas geralmente olham para a gente e já vê as características ruins. E a gente só vê no outro aquilo que a gente ainda tem. Né? Então, quando eu penso no bem, eu penso no irmão que está enfermo e desejo a cura dele, quando eu penso no irmão criminoso que cometeu um crime e eu peço a Deus, Jesus, pelo amor de Deus, misericórdia com essa criatura, eu estou sendo indulgente, eu estou em prece. Então, sempre que eu sintonizar o bem, que eu pensar no bem, que eu desejar o bem para alguém, para o meu próximo, para o meu semelhante, eu estou em prece. Então as palavras se perdem no ar, se elas não representam o seu pensamento íntimo. Porque a verdadeira prece é o pensamento, seu verdadeiro pensamento íntimo. Por isso que Jesus dizia, tem que passar pelo coração. Porque é no coração que a gente cria as formas comportamentais, os sentimentos. Então, por trás da palavra tem que ter o sentimento, a harmonia no coração. Então, o mal é aquilo que a gente fala sem ponderar, sem passar pelo coração, sem exercitar as virtudes, né? Ser indulgente com o semelhante, com o nosso irmão, que nós já cometemos falhas, já cometemos crimes, cometemos mais diferentes erros. Então, nós não temos autoridade para criticar os nossos irmãos. A gente tem que orar por eles, né? Então, veja. E uma coisa muito importante, eu não sei se vocês perceberam quando a gente leu os atributos dos verdadeiros profetas, eu não sei se vocês perceberam o que era que estava ali na lição, o principal atributo de um verdadeiro profeta. Vocês sentiram que era a humildade? O verdadeiro profeta, o atributo principal dele é a humildade. Ele não se divulga. Ele não diz que é. Ele não se mostra. Ele está sempre se colocando num patamar inferior. Ele diz, não, meu irmão. Lembremos de Chico Xavier. Né? Um exemplo. Ele dizia, eu sou um vermezinho. Um vermezinho. Olha, um espírito da estirpe de Chico, da hierarquia espiritual de Chico Xavier, um homem que foi só amor na Terra, nessa passagem dele agora, e ele se denominar um verme. Então, o que somos nós? Se Chico é um verme, o que nós somos? Imagine. Pior do que o velho. Né? Então a gente é, na linguagem do sertanejo, a gente é o mucuim do verme.
né? Como o sertanejo diz, o mucuim, que lá no litoral, em Pernambuco, a gente chama maruim. Mas quando eu cheguei de volta a Catolé, aí eu relembrei a palavra da minha infância, que aqui a gente chama mucuim. Viu, Maria José, nossas queridas, os amigos lá de Recife que estão aí, que lá a gente conhece como maruim. Maruim é aquele bichinho que a gente nem vê, mas ferrou a gente. Então, é um mucuim do verme, nós somos. Rayane, seus comentários são maravilhosos, viu, Rayane? Muito bom. Então eu posso continuar aqui a leitura dos prodígios dos falsos profetas. Aí ele diz: aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. A causa, uma vez conhecida, se reconhece que o fenômeno, tão extraordinário que pareça, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei natural, aquele que falamos anteriormente. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se retrai à medida que se amplia o da ciência. Olha que coisa interessante. Isso lembra notoriamente as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade, quem vem aclarando é a ciência, minha gente. A ciência. A gente não pode bater de frente com a ciência, porque a ciência tem que ser um aliado do espiritismo. É a ciência que vem comprovando tudo, a veracidade. Maria José está fazendo um comentário aí com você. Aí Maria José diz, Eugênio, Maria José, minha querida Maria José lá de Recife, eu chamo ela de Lela. Minha querida Lela, Eugênio, mas existem pregadores de várias religiões que desconhecem essa palavra humildade. Verdade, minha irmã, é verdade. Uma verdade grandiosa. Eles ainda não conseguiram entender o que seja a humildade, né? Eles são arrogantes, eles se acham doutores da lei, eles estão no papel dos fariseus, né? Que ficavam tentando Jesus a todo instante, né? Então, são esses líderes religiosos que não têm humildade. Então, essa semana, por um acaso, veio agora à minha mente, Maria José, você falando isso, veio agora à minha mente, eu ia passando, terminou a live, eu fiz um atendimento à distância, uma vibração para um irmão que estava enfermo, e quando terminou, aí eu fui passando, liguei aqui o televisor e fui procurando se tinha alguma coisa interessante. E estava uma entrevista com aquele padre... como é o nome dele, meu Deus? Aquele magrinho que teve muito doente. Tem padre Fábio de Melo, mas o outro, o primeiro. Marcelo como? Rossi. Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi. E o repórter perguntou assim para ele: Padre Marcelo, não era interessante a igreja frear os espíritas aí que dizem que são conhecedores? Por exemplo, o Chico Xavier, era uma entrevista que estava sendo reprisada. Por exemplo, o Chico Xavier, que diz que é um homem, um espírito muito elevado, não sei o quê, que prega o bem, que é um enviado de Jesus, não estava na hora da igreja frear isso, tomar a frente disso, em outras palavras, claro. Uhum. E aquilo me chamou a atenção, porque eu queria ver a postura do padre. E, minha gente, eu baixei, como é que se diz? Tirei o chapéu para aquele padre, me emocionei com a resposta dele.
ele disse assim, começou dizendo assim: Chico Xavier é uma pessoa tão maravilhosa, um homem de bem, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e de ler sobre o trabalho dele, e eu acho que mesmo a gente dentro da Igreja Católica, a gente tem uma distância enorme dele. Porque por mais amor que a gente distribua, a gente não consegue realizar o trabalho maravilhoso daquele homem. Então, eu não posso, a igreja jamais poderia fazer isso, que se a igreja fizesse isso, a igreja estaria combatendo o Cristo. Verdade. Porque eu vejo naquele homem um Cristo. Já pensou, rapaz? Meu Deus, eu me emocionei. Achei uma resposta para um padre que tirou o repórter de tempo. Né? Aí é tanto que eu gostei tanto que eu fiquei assistindo o resto da entrevista, mas apesar de que o resto da entrevista não foi lá essas coisas, porque foi falado muito de dogma, muito de coisa da igreja e tal. Mas a primeira, só essa valeu por todo. Então, por isso, Lela, que que autoridade nós temos, né, para deixar os nossos irmãos, eles a seu tempo vão, porque existem muitos aí que se acham, mas eles estão fazendo o papel daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, do tempo de Jesus. No tempo certo, eles vão aprender sobre a humildade. E eles vão entender Jesus em plenitude, né? Porque não entende ainda. Essas pessoas que não têm humildade são falsos profetas, não são, Marcos? Com certeza. São falsos profetas, porque eles estão falando de tanta coisa mansa, de tanta coisa bela de Jesus, e na prática eles são arrogantes, eles contrariam na conduta o que eles falam. Então, nos dizeres de Jesus, essas pessoas são falsos profetas. Então, não querendo dizer das outras religiões, dentro da doutrina espírita, tem muito falso profeta. Porque é tanto que o Espírito de verdade, tão sabedor disso, ele disse lá que, nos comentários lá do preâmbulo do Livro dos Médiuns, quando está estudando lá os sistemas, os métodos, o Espírito de verdade fala que Kardec, quando fala que dos inimigos do Espiritismo, aí o Espírito da verdade diz lá que os principais inimigos do Espiritismo estão dentro da própria doutrina. São aqueles que mascaram, que tisnam a pureza doutrinária, que pregam algo, de suas bocas saem palavras melodiosas, bonitas, suaves, mansas, brandas, mas do coração sai arrogância, né? Desamor, né? Desigualdade, vingança, pensamento de discórdia, ambição. Então são os frases. O quê? Perseguem. Então, na verdade, a gente tem que ter na prática, fazer um esforço para praticar na nossa conduta diária, representar o que a gente fala, né? Então, claro que a gente não consegue ainda ter essa prática total, porque, afinal de contas, olha, na escala espírita, lá na questão 100, para a gente entender que a gente ainda é imperfeito, que a gente ainda precisa do orar e vigiar de Jesus, na questão 100 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita, que aquela escala espírita, nós espíritas temos que entender que ele está falando dos espíritos em geral, sejam encarnados ou desencarnados. Então, é a nossa, onde a gente se situa. E são 3 grandes ordens.
Espírito puro só tem uma classe, é puro e pronto. Tem um conhecimento absoluto do orbe, já é puro, não precisa mais reencarnar. Não tem mais nada a espiar, mais nada que provar, já tem um conhecimento absoluto do planeta, do orbe, e a prática do bem é uma constância sua. Mas os espíritos bons, que são da ordem intermediária, qual é a característica principal deles? É o pensamento constante voltado para o bem. Não significa que ele já faça o bem constantemente. Porque dentro daquela ordem tem várias classes ainda, tem 4 classes, né? Então aquelas classes ainda vão mudando. Então tem um espírito que tem um pensamento constante voltado para o bem, mas ainda não tem coragem de fazer o bem. Olha, mas só em ter o pensamento constante para o bem, já tem uma distância tão grande para nós, que a gente não consegue nem ver ele como uma luzinha pequenininha. É verdade. De tanta inferioridade que somos. Porque, no geral, é uma raridade a gente estar com um pensamento no bem. A gente tem que estar se policiando a todo instante para estar pensando no bem. Quando alguém chegar e disser algo para nós, aí a gente passar pelos 3 crivos. Primeiro você refletir. Quais são os 3 crivos? Razão, né? Bondade e utilidade, né? Então, isso é razoável, é verdadeiro, né? Verdade, bondade e utilidade. Então, se não passou por um crivo, você já silencia, não divulga. Mas o que é que a gente faz? A gente termina divulgando, sem passar por crivo nenhum. Então, nós somos inferiores, não tem para onde correr, né? Então, como nós somos inferiores, nós estamos... O diferencial é a gente usar o slogan de Jesus. Fazer um esforço para vigiar o nosso pensamento, para estar sempre no bem, ou na maioria do tempo no bem, e se vigiar, né? Vigiar o pensamento e sintonizar o bem. A prece é a sintonia no bem, tá? Aí a gente já tá... 3 minutos para encerrar. Ok. 3 minutos. Então pronto. Aí vamos... A gente volta, né? Para fazer a prece. Para atender os comentários deles e... Então veja que o caminho é Jesus. É a boa nova. Não é para menos. Hoje a gente entende, na doutrina espírita, a gente entende o que Jesus quis dizer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não entendia quando eu era católico. Em plenitude eu não entendia isso. Eu aceitava, mas eu não entendia. Né? Então, hoje, à luz da doutrina espírita, eu entendo. O caminho, Jesus é o caminho porque ele é o guia e modelo. Ele é o governador espiritual da Terra. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Nós terráqueos, nós da Terra. Que ele falava para nós da Terra. A população da Terra que se subdivide em 2. Uma parte está encarnada, a outra está no mundo espiritual. Daqui a pouco a do mundo espiritual volta e a gente vai para lá e a gente está sempre assim. Então ele falava para os espíritos da Terra. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Porque a verdade está nos ensinamentos de Jesus. Toda a verdade. Toda. Não existe outra fonte.